não tendo assim muito tempo para a teoria, acho que era interessante. Tenho aqui alguns temas que acho que são muito importantes nós tocarmos. Um deles é algo que está na base dos desafios que a humanidade tem hoje em dia para mim e que depois se vai traduzir em muitas questões práticas durante o dia, que é a relação do homem com a natureza. Depois também acho interessante tocarmos no o que é a agricultura, o que é a agroecologia e o que é a agrofloresta. E depois o que é concretamente a agrofloresta de sucessão dinâmica. Depois também alguns conceitos básicos científicos que apoiam o que nós estamos a fazer com a agrofloresta de sucessão dinâmica, que é a energia, a fotossíntese e o que é que faz uma planta, o que é uma planta, o que é ser vivo da planta. Depois também percebermos a linguagem da natureza, como é que a natureza se expressa através de um conceito da ecologia, que é a sucessão ecológica natural. Depois percebermos o que é a estratificação, o que é que a quantidade de luz que cada planta precisa e de alguma maneira catalogarmos as plantas de acordo com as suas necessidades de luz. E depois não podemos fugir à implementação e como implementar um sistema agroflorestal de sucessão dinâmica. Isto são temas que eu acho que devíamos abordar hoje. Agora, depende um bocado do grupo quanto tempo é que vamos dedicar a cada. E eu ia pedir a cada pessoa que viesse aqui agora ao quadro e que fizesse uma espécie de um voto. Cada pessoa tem direito a 3 bolinhas, a 3 pontinhos. E pode escolher pôr um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, ou pode escolher pôr os teus 3 pontinhos aqui numa. De alguma maneira fazíamos aqui uma votação para eu me poder guiar e perceber o que é que vocês querem mesmo aprender mais. E depois eu posso dedicar mais tempo a um tema ou outro. Fico de alguma maneira com uma sondagem do que é que vocês gostavam mesmo de aprender. Sucessão e economia natural, é isso que estás? Sucessão ecológica. Desculpa. Mas se calhar a pergunta antes é se toda a gente percebe o que é que eu quis dizer sobre por cada. Ecologia natural. Sucessão ecológica natural. Estratificação. Como implementar um sistema agroflorestal dinâmico. Agricultura, agroecologia, agrofloresta, energia, fotossíntese, plantas e a relação homem-natureza. Quem quer vir cá fazer o seu voto? Primeiro. Posso pôr 3 números? Podes. Queres que eu ponha por ti? Sucessão ecológica natural. Ganhou já 3 votos? Já 3. Uma. Mas, por acaso, o que é que eu entendo por esse... A sucessão ecológica natural. Então, eu entendo-a como a linguagem da natureza num certo sítio. Basicamente, é como é que nós interpretamos o que é que a natureza tem lá para depois, percebendo a linguagem, pô-la a nosso favor e quando vamos implementar um sistema agroflorestal, percebermos onde é que estamos a trabalhar. As minhas bolinhas podes ter nos 3 últimos. Nos 3 últimos. Um para aqui e um para aqui. É? Posso pôr? Ok. 1, 2, 3. Então agora vamos por ordem. Sim, mas é os 3 últimos. Também os 3 últimos? Ok. Eu também com a dúvida do segundo ponto. O que é que Este segundo ponto. Sim, será que também posso escolher esse? Também. Ou é mais a descrição de cada terminologia? É nisso que consiste? É nisso que consiste, exatamente. Há uma maneira de fazermos uma história de conceitos, de onde é que chegamos da agricultura em geral até ao conceito da agrofloresta de sucessão dinâmica. Então, se calhar, vamos concentrar-nos. Vamos poder acrescentar isso, porque os outros também já estão selecionados. Ok. E depois, o sucessão ecológica
natural e último. E o último, ok. É o segundo, que é o Uhum. a estratificação. Uhum. Já tem muitos pontinhos. E o último O também. último também. Ok. Sim, é uma estrela. Inês. Então, no segundo, da Associação Ecológica da Argentina, Uhum. no último. Ok. Eu fiz com os três últimos. Os 3 últimos também? Não? Votações? Mais? Lourenço? Tu já foste? Já votaste? Alessandra? Yeah, okay. The last one. The last one? See. And well, I'm actually interested also in the first one. Good. The only one. And sucessão. Manu? Primeira, relação à natureza. Sucessão ecológica natural. E como implementar. Ambos. Ninguém quer a fotossíntese. Ok. Mais alguém quer votar? Do you want to vote? André, diz tua justiça. Homem, natureza, Uhum. energia, fotossíntese Teve direito a uma. e a estratificação. Ok. Boa, obrigado. Isto ajuda-me agora a focar mais energia nos pontos ou noutros. Então, por onde começar? Acho que vamos começar pela ordem natural que eu escrevi, mas vamos dedicando mais ou menos tempo a algumas coisas. Então, começando pela relação homem-natureza. Sim. E mais votos. Há mais votos? Mais votos? É a primeira, a terceira, a primeira e a última. Estratificação. Estratificação. Ok. Obrigado. É igual. Como implementar? Sal ecológico. Uhum. La primera. Ok. Estamos? Ok. Só para vos dizer que, assim, um à parte teórico. A minha maneira de tentar passar conhecimento é tentar deixar de focar a atenção toda no formador, tentar diluí-la o máximo no grupo possível. E mais do que isso, há várias vertentes na educação. Há a vertente clássica centrada no professor, que está ali em cima do palanque e estão os alunos todos submissos. Há uma nova vertente que tenta centrar no aluno, que já tem alguns anos, não é? Centrarmos a atenção no aluno, mas eu acho que ainda devemos ir mais à frente, muito inspirado pelo Agostinho da Silva, pelo Paulo Freire e mais recentemente pelo professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Acredito muito que temos que nos focar a atenção na relação entre as pessoas, na relação entre aluno-aluno, entre formador-aluno. E se nós dermos atenção a isso, a energia flui melhor. Por isso é isso que eu vou tentando fazer durante o dia também. Ok, isto para dizer que o espaço está sempre aberto para intervir, para contradizer, para argumentar. Isto não é nenhum. Não estou a apresentar nada estanque, nada certo para todos. Por favor, todos os contributos são bem-vindos. Mas pronto, é impossível tentar passar as minhas opiniões e as minhas crenças aqui, mas quero que elas sejam rebatidas de alguma maneira, por favor. Por isso agora vou começar então a falar um pouco da minha história e do porque é que eu chego a dar tanta importância a este primeiro ponto. Porque é que eu acredito que
no centro do desafio da humanidade está este dualismo que existe hoje em dia, não é? Nós, nas últimas centenas de anos, parece que fizemos um esforço para nos afastarmos da natureza, para não queremos perceber a importância que tem a nossa envolvência, a nossa casa, deixarmos de perceber que o planeta Terra em si é um ser vivo e que tudo o que nós fazemos, todas as ações têm repercussões no todo, e deixarmos de perceber que todos os seres vivos estão cá para servir o bem comum, para servir a natureza, para servirmos uns aos outros. E acho que é esse desafio que temos hoje em dia, é de voltarmos a perceber quem somos. O homem tem um papel fundamental neste momento na condução, de encaminhar o planeta para o que aqui veio. E o aproximar das pessoas à natureza de várias formas é o caminho, desde fazer uma hortinha, desde várias ações de educação ambiental em geral, mas também, ultimamente, cresceu uma necessidade óbvia de regenerar ecossistemas. De alguma maneira, tentarmos redimir-nos do que fizemos nas últimas centenas de anos. E a minha busca pessoal dos últimos anos tem sido como é que nós temos métodos, técnicas de lidar com a Terra para conseguirmos regenerar ecossistemas o mais eficientemente possível, e, em paralelo, como é que encontramos técnicas sociais que complementem esta necessidade. Porque, pela minha curta experiência, por mais que as técnicas estejam definidas, por mais que tenhamos fórmulas para regenerar ecossistemas, os nossos maiores limites, as nossas maiores limitações são a nível social. São quando as pessoas se querem entender, quando as pessoas tentam fazer projetos em conjunto, é aí que aparecem os maiores bloqueios. Por isso é inevitável termos estes dois caminhos paralelos. Procurar alternativas aos modelos vigentes da nossa sociedade, quer a nível ambiental, quer a nível social. E, sim, não queria deixar de dar força a este dualismo que nós criamos entre o homem e a natureza. Se de alguma maneira pusemos à parte, pusemos num pedestal, a humanidade parece que está acima de tudo, que está ali a reinar o planeta, e eu acredito que temos que pôr atenção nisso e tentar desconstruir isso e criar novas realidades e deixar de desconstruir este dualismo e voltar a uni-lo. Não sei o que é que acham disso, mas... Isto liga muito com o tema a seguir, com a história que nós acreditamos do que é a agricultura. Parece que os historiadores e os sociólogos acreditam que houve ali um momento muito importante na história da humanidade, que foi quando nós deixámos de ser caçadores-recoletores, de só tirarmos da natureza o que ela dava, para passarmos a sedentarizar-nos, a criarmos o que nós chamamos hoje em dia de agricultura. Nós interagirmos e criarmos solo e percebermos a importância do solo e revolvermos a terra e procurarmos estar num sítio, e o aparecimento da agricultura como nós conhecemos hoje em dia, a constituição de cidades, de civilizações. Há um consenso à volta de 10 mil anos atrás que houve aí uma grande mudança, não é? Quando passámos de apanhar bagas, de apanharmos frutas da natureza, de só recebermos o que a natureza nos dava, para
para de alguma maneira manipularmos, passarmos um passo à frente, recolhermos aquela semente, trabalharmos a terra para pôr a semente para nós, para cultivarmos aquela semente em particular. E não é que isso tenha nada de mal, mas isso levado a um extremo, não tendo em conta, não percebendo a importância do solo, de deixarmos de perceber o que é a agricultura na sua origem, porque se nós formos à origem da palavra agricultura, é a agricultura, ou seja, a cultura, o fazer solo, que é o que está aqui, agros, acho que é do grego, não é? Agros quer dizer terra, quer dizer solo. Quando nós deixamos de perceber que a agricultura é, na sua base, fazer solo, criarmos solo vivo, perdemos aí o fio à meada, de alguma maneira. Não é? Quando nós agora acreditamos que a agricultura é só para... que a terra é só um esqueleto para pormos lá plantas e fertilizarmos com fatores externos, com não utilizarmos o que é que a terra nos dá, com não cuidarmos da terra, com não percebermos a importância da microbiologia da terra, de que da microbiologia vem toda uma complexificação de cadeias, quer de plantas, quer de animais, quer dos seres todos, que nos traz saúde, que nós somos reflexos da saúde dos nossos solos. Quando nós perdemos contacto com isso, lá está, perdemos um bocado o fio à meada. Felizmente acho que já batemos no fundo da inconsciência. Acho que nos últimos 50, 60 anos acho que é uma grande mudança. Acredito que ali os anos 60, 70 foram muito importantes para a humanidade. Começámos a perceber que tínhamos um impacto muito negativo nos ecossistemas e começaram a aparecer reinterpretações ou reinvenções ou redescobertas de maneiras diferentes de interagir com a Terra. E foi nessa altura que nasceram conceitos como a sustentabilidade, como a agricultura biológica. O conceito da agricultura biológica também começou a aparecer por aí, mais ou menos. A permacultura também apareceu um bocadinho mais tarde, mas também por aí. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que tínhamos que nos reinventar e que tínhamos que apresentar métodos alternativos. Mas todos esses métodos não são nada de novo, são só reinvenções, são só reapresentações de maneiras diferentes como nós lidávamos com a Terra antigamente. São ir buscar conhecimento aos povos que ainda estão nesta não dualidade, que ainda vivem diretamente interdependentes com a Terra, que são os povos indígenas, não é? E aí é que estes movimentos alternativos foram buscar este conhecimento todo, quer aos povos da Oceania, da América do Sul, da América do Norte. Aqui na Europa é um bocadinho mais difícil, mas ainda é possível resgatarmos o conhecimento ancestral de como é que as pessoas aqui deste continente se relacionavam com a natureza. E lembro-me sempre dos celtas, da cultura druida, das bruxas, das mulheres que sabiam trabalhar com as plantas, que sabiam as mesinhas. É isso que eu acredito que temos que pôr atenção e tentar resgatar outra vez, não é? E a agroecologia apareceu mais ou menos nos anos 50, 60, e tenta fazer-nos ver que temos que ter uma abordagem ecossistémica, ecológica à agricultura, em que para fazermos solo, para termos solo vivo, temos que... não podemos olhar só para um elemento. A natureza não funciona assim. A natureza não funciona só com um elemento. Não podemos pensar em cultivar alfaces sem pensar no entorno onde vamos cultivar alfaces. Não podemos produzir ovos, ter galinhas para produzir ovos, se não pensarmos no entorno, se não pensarmos no bem-estar da galinha, se não pensarmos no bem-estar do ecossistema onde a galinha está a viver.
temos que ter uma abordagem ecossistémica aos projetos que queremos fazer, aos sistemas que queremos implementar. É isso que a agroecologia nos traz. E a agrofloresta eu vejo-a como uma técnica agroecológica. E, como tudo na vida, os conceitos são fáceis de deturpar e de utilizar a favor de interesses que já existem. Eu acredito que isso aconteceu com a agricultura biológica. A agricultura biológica, na sua origem, nos seus princípios, era a agroecologia, mas neste momento o que estamos a assistir, na minha interpretação da realidade, é que a agricultura biológica foi engolida por um sistema que já existia antes. Hoje em dia é possível produzir alimentos biológicos, com o certificado biológico, mas é muito fácil não estar a respeitar a natureza, simplesmente estar a usar a terra, como eu estava a falar antes, só como um esqueleto para pôr lá plantas, e é fácil de termos monoculturas, como encontramos ali, por exemplo, na zona de Alcochete, hectares e hectares de cenoura biológica, e deixar o solo pior do que estava no ano a seguir, não é? E parece que está tudo contente com que já tem a... Pelo menos não tem químico. Pelo menos não tem químico, já não é mau. Concordo perfeitamente, já é um passinho, mas eu acho que ainda é um passinho muito pequenino, não é? Acho que ainda não é bem por aí que vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Mas pelo menos os recursos hídricos. Sim, pelo menos Então, isso. mas para poder ter algum rendimento nessa forma de agricultura, não tem que cuidar da terra? Como é que podem então obter esses tais rendimentos no hectares de plantações de cenoura se não cuidam? De forma Tem a curto prazo, não é? Tem é prazo de só ação deles. funciona um tempo, quer dizer, pouco tempo, ou se calhar nem isso. Exatamente. Não sei como é que funciona. Ou esgotam a terra, tiram os nutrientes todos que tinham lá na terra e depois têm que passar para o próximo, aquilo fica pior do que estava, ou então estão dependentes de aportar recursos exteriores ao terreno. Ou estamos a esgotar recursos do outro lado, ou seja, trazer fertilizantes, ou seja, é um sistema falso. Vá. Não estamos verdadeiramente a ir de encontro àquele bocado de terra e a tentar melhorar aquele bocado de terra. Não estamos a ir de encontro ao bem comum, ao pensar no todo. E é possível desenvolver sistemas em que vamos produzir as nossas cenouras e ter cenouras altamente nutritivas, mas também em paralelo estarmos a regenerar o bocado de terra onde estamos a produzir as cenouras. Eu acho que é isso que vamos tentar hoje explorar e procurar. Mas será o facto de ser a escala o problema maior? A escala de uma plantação, por exemplo, de cenoura? A escala costuma ser um problema, sim. Costuma ser um problema. Aliás, e aí vamos chegar ao quê? Vamos chegar aos sistemas alimentares em que nos estamos a basear hoje em dia, ao não pensarmos em regiões, ao estarmos a pensar em, provavelmente, esses produtores de cenoura já nem estão a pensar sequer em produzir para a zona envolvente, estão a depender de mercados externos, estão a pensar em exportações e provavelmente a nossa cenoura biológica que é vendida nos mercados nem sequer é feita cá, vem da Holanda, e a que é feita cá é vendida para mercados em que facilmente é valorizada, ou seja, estamos a basear-nos em mercados especulativos, não realistas, dependentes de subsídios, que deturpam completamente já a economia real da coisa. Há aí muitas camadas para desbastar, mas não... Eu entendo isso e, de facto, há coisas que podem-se melhorar e são mais políticas neste caso, mas, ao mesmo tempo, também entendo, eu não percebo nada, mas a necessidade de alimentar, porque somos muitos, e isso é uma necessidade real. Agora, a resposta eu não sei, mas
está a falar de coisas políticas e ao mesmo tempo Sim. de cuidado da terra. Exatamente, não é? sim, sim. Agora estava aqui a misturar um bocado porque é que nós estamos aqui presos ainda nestas vontades que não são as das pessoas que mexem com a terra, mas vontades, são poderes estabelecidos que cá estão, não é? Sim, claramente que os agricultores, eu vivo numa aldeia as terras estão vazias, estão por trabalhar agora, como dizem, não estão ao abandono, não valem nada, e os agricultores deixaram de existir. Claramente isso não é, eles próprios conseguem ver que não é bom. Claro. A coisa está mal. Eu estava a tentar chegar ao conceito da agrofloresta. Agora perdi-me aqui um bocado nas políticas. Peço desculpa se eu estiver a fugir também do tema. Puxem-me à realidade, puxem-me aqui à terra também. A agrofloresta. Como é que a agrofloresta... estava a tentar alertar para a facilidade de desvirtuarmos conceitos. De como a agricultura biológica tem sido desvirtuada e ter cuidado com a força que o conceito da agrofloresta está a ganhar e com a facilidade como também é fácil desvirtuá-lo. Era aí que eu estava a querer chamar a atenção. Porque, tecnicamente, uma agrofloresta, se formos à definição da agrofloresta, uma agrofloresta basta termos termos umas árvores plantadas e termos uma árvore de 5 em 5 metros e pormos aqui um arbustinho, sei lá, pormos aqui pessegueiros de 5 em 5 metros e pormos aqui um arbusto de mirtilo ou um arbusto de framboesa entre, e já é uma agrofloresta. Tecnicamente, se formos à definição da agrofloresta, é quando nós usamos vários estratos, ou pelo menos 2 estratos de vegetação, já é considerada uma agrofloresta. Ou seja, nós podemos ter todos os problemas que a agricultura convencional tem dentro do conceito de agrofloresta. Eu posso dizer que estou a fazer uma agrofloresta e ter aquilo cheio de químicos e estar a pulverizar aquilo tudo e a dar cabo dos aquíferos e da terra. Era aí que eu queria alertar-nos, não é? E por isso é que algumas pessoas tentam guardar e cuidar de alguns conceitos. Por isso é que nasceram conceitos diferentes ligados à agrofloresta. Por isso é que existem conceitos como a agricultura natural, do Fukuoka. Por isso é que existe a agricultura regenerativa. São conceitos que agora também já estão mais na voga, que são pessoas que tentam cultivar isso. Por isso é que existe a agricultura sintrópica, que o Ernst Götz cunhou. Por isso é que existe um conceito entre pessoas que acreditam muito na agricultura sintrópica e sistemas parecidos. Houve pessoas em Portugal que decidiram cuidar e acarinhar um conceito, que é o conceito que eu apresento hoje, que são as agroflorestas de sucessão dinâmica, e que pressupõem alguns valores que eu vou tentar passar hoje aqui, que já estou a tentar passar com esta introdução. Este tipo de agrofloresta está muito, muito inspirado com o trabalho desenvolvido pelo Ernst Götz no Brasil. É um senhor suíço, um agricultor suíço que decidiu sair da Suíça muito porque sentiu que os poderes instituídos que estávamos a falar anteriormente não o deixavam desenvolver novas técnicas agrícolas. E Götz. Ele já veio muitas vezes a Portugal, ele acompanha alguns projetos em Portugal. Temos a cooperativa do Freixo do Meio, onde eu trabalho, onde nós já fizemos alguns cursos com ele. Ele e pessoas que trabalharam com ele também acompanham mais 2 ou 3 projetos em Portugal. Ele tem um projeto implementado no Val da Lama também, na Quinta do Val da Lama, no Algarve. Também presta consultoria à Paladin, a uma empresa grande, da Mendes e Gonçalves, que tem ali um projeto já grande aqui na zona da Lourinhã, se não me engano, também. Por isso já temos trabalho visível feito por ele. E ele, de alguma maneira, ele tem muito, muito cuidado com o termo
com o conceito que ele criou da agricultura sintrópica, e que nem qualquer pessoa, por causa destas razões que eu vos estou a dizer, que usem o termo. Então, as pessoas que se inspiraram pelo seu trabalho decidiram utilizar este termo para o guardar e para o poder também espalhar, sem estar de alguma maneira a ferir suscetibilidades deste senhor agricultor, um dos agricultores modernos mais interessantes que temos na Terra. Então, o que é a agrofloresta de sucessão dinâmica? Acho que é a pergunta a seguir a fazer, que deve estar na cabeça aí das pessoas. E vou tentar explicar aqui por imagens. E se calhar vou entrar um bocadinho também neste tema aqui agora. Vamos saltar também aqui para a sucessão ecológica natural, porque é algo que nos ajuda muito a explicar o que é este conceito. E se calhar começamos por aí. O que é a sucessão ecológica natural? Alguém já se encontrou com este tema, neste conceito, na sua vida? Sucessão natural? Daquilo que eu me lembro do curso de Biologia, uma sucessão, primeiro, são os acontecimentos que vão ocorrendo num sistema natural, é a substituição de espécies ao longo do tempo, se o sistema for deixado naturalmente, não é? Não sei explicar melhor, mas... Mais alguém tem alguma ideia do que é a sucessão ecológica natural? Então, acho que sim, acho que estás... Colega bióloga, acho que acertaste na... Então, o que é que os biólogos ou os ecologistas perceberam? Perceberam que para cada local, para cada clima, microclima, a natureza tem a sua linguagem, tem a sua maneira de se expressar. E existe uma fórmula quase, mas para cada local, ou seja, se nós estivermos aqui na Quinta das Relvas, aqui no meio das árvores todas, existe uma sucessão ecológica natural para aqui, mas existe uma sucessão ecológica natural diferente ali para a zona da piscina. Não é? Já estamos noutro microclima, por isso isto pode variar em metros. Então existe um plano da natureza para passar de um deserto a uma floresta clímax. Ou seja, se nós tivermos um bocado de terra sem nada, vamos pôr assim, vamos imaginar que ali qual é que é o supermercado aqui mais próximo? Como? Descontão. Vamos lá. Então vamos imaginar que já estamos aí uns anos à frente e já estamos noutra fase da humanidade em que já não precisamos de descontões, nem Pingo Doces, nem Intermarchés, e que o descontão é abandonado. Tem lá a sua casa e tem um parque de estacionamento, um carrinho, desculpem lá a minha falta, está aqui um carro. A natureza vai tentar passar deste deserto, não é? Ela vai demorar mais tempo ou menos tempo, mas vai conseguir passar disto para isto, se nós a deixarmos. E como? Ela vai... Que primeiras plantas é que vão aparecer aqui? Imagina que o descontão está ali abandonado há 10 anos. Que plantas é que vão começar a aparecer lá? Exato, plantas pioneiras, oportunistas, normalmente assim nas zonas com mais sombra, normalmente junto às casas, onde acumula umidade, onde as goteiras caem da água, não é? Começam a aparecer umas ervinhas debaixo do carro, assim a meio do alcatrão, racha um bocadinho o alcatrão e nasce lá uma plantinha. Não é? Normalmente são plantas pioneiras, plantas anuais, plantas de ciclo rápido, que criam semente rápido, criam um novo banco de sementes,
espalham muitas sementes para que depois possam nascer mais sementes. E normalmente são plantas mais de ciclo curto e não tanto como as acácias. As acácias são um bocadinho mais de ciclo longo, vão precisar de melhores condições para entrar uma acácia. Então vão ter de haver, dependendo do sítio, do clima, vão ter de haver alguns ciclos anuais para que haja condições. Estas plantas libertam semente, no ano a seguir já há mais sementes destas e já começam a cobrir o solo e já começa a haver condições para que a microbiologia comece a aparecer. Começa a haver condições para haver mais bactérias. As bactérias criam condições para bichos que comem bactérias, para que depois comecem a aparecer minhocas, para que depois comecem a atrair outros tipos de seres vivos. Quando já temos minhoquinhas e comidas para outros animais de outro porte, o que é que pode começar a aparecer aqui? Quem é que gosta de comer minhocas? Pássaros. Normalmente vem o nosso passarinho. E o que é que o passarinho traz? Vem comer a minhoca e o que é que traz sementes? Os passarinhos são elementos fundamentais, eles são dispersores de vida, de sementes indiretamente. Então eles vão plantar, vão largar aqui uma sementinha de arbusto que trouxeram de um bosque mais próximo, vão trazer bagas e começam a aparecer as primeiras plantas com lenha, linhificadas, começam a aparecer pequenos arbustos. Os pequenos arbustos começam a criar ciclos mais rápidos de criação de matéria orgânica, começam a largar folhas, começam a haver mais sombra, começa a haver mais complexidade de vida, mais minhocas, mais tipos de pássaros, mais tipos. Começamos a complexificar a coisa. E começamos a ter insetos também, está a faltar, que são uma base importantíssima da cadeia trófica. E começamos a ter condições para ter, em vez de ter arbustos, já ter árvores de médio porte. E depois começamos a ter condições de pequeno porte, depois de médio porte e depois de maior porte. E começamos a ter uma pequena floresta e o descontão é engolido pela natureza. Então há uma sucessão natural daquele ecossistema que parte de um sistema desértico e acaba num sistema clímax. E isto não é o fim da coisa. Nós estivermos, quando vamos a uma floresta, que achamos que está cristalizada e que está ali parada no tempo, isto não é verdade. A natureza não é assim. A natureza não chega ali, não cria uma floresta e acaba, está feita a obra. Não. A natureza, normalmente, quando tem muitas árvores, e é isso que está a começar a acontecer aqui na Quinta das Relvas, é isso que eu tento alertar o António e a Beatriz, é que estamos num ponto em que temos tantas árvores, tanta sombra, tanta competição pela luz, que vão começar árvores a cair. E vão-se começar a abrir clareiras. É assim que a natureza funciona. Nas grandes florestas caem árvores inteiras, abrem luz, abrem clareiras para que depois a regeneração possa haver e possam vir as plantas pioneiras outra vez. Já vão secando algumas. Já estão a secar algumas árvores. A floresta não morre toda. A floresta está a criar condições para se regenerar, para depois virem novas árvores, para depois entrar naquela clareira outra vez os pássaros, trazerem diversidade outra vez. Existir essa diversidade sem ser tocada pelo homem, mais biodiversidade vai trazendo. Mais nichos ecológicos vão aparecendo? Ou não necessariamente? Sim, mas se o homem perceber esta linguagem, pode tirar partido desta linguagem. Pode pôr isto a seu favor. Pode ser um elemento também dispersor de vida e não ser um elemento que não está alinhado com o que está a acontecer à volta. Por isso a resposta é sim, mas o homem também pode ter um contributo positivo. E eu acho que ao perceber o conceito de sucessão ecológica natural, o homem está a aproximar-se, está a tentar pelo menos perceber a linguagem da natureza e pôr-se alinhado com a natureza.
E é muito importante perceber que há uma sucessão de plantas paralela com uma sucessão de animais, sim. Há uma sucessão paralela que vai desde a bactéria, à minhoca, ao fungo, ao inseto, ao pequeno mamífero, ao pássaro, ao mamífero de médio porte, até criarmos condições para viver aqui, por um lado, do ponto de vista das plantas, os carvalhos, são a árvore que representa o clímax das florestas da Península Ibérica, não é? Houve um tempo em que toda a Península Ibérica era coberta de carvalhos, diferentes espécies. Há quem diga que a brincar, uma pessoa que eu conheço que diz que um esquilo podia vir dos Pirineus a Sagres sem tocar no chão. Em tempos isso foi possível. O caminho do caminho de las ardilhas, em espanhol. Por isso, há essa simbologia dos carvalhos enquanto planta clímax daqui e em termos de animais estamos a falar do quê? Dos lobos, dos ursos. São animais que representam um sistema maduro que tem condições, que tem comida suficiente para eles estarem lá. Eu sonho um dia nós gerirmos outra vez a nossa interação com estes grandes animais que coabitavam aqui connosco, não é? Os ursos, os lobos. Mas não será desta geração. É possível que não. Aí entra a agrofloresta de sucessão dinâmica. A agrofloresta de sucessão dinâmica apresenta-se como uma solução de acelerar esta regeneração. Ao percebermos todas as plantas que vão aparecer num determinado clima, se nós percebermos qual é que é a melhor herbácea, a plantinha pioneira daquele sítio, qual é que é o arbusto melhor que se dá a seguir a isso, qual é que é a árvore a pequeno porte que se dá melhor ali, a de médio porte e a clímax, e nós, quando formos plantar um sistema agroflorestal, as pusermos todas em simultâneo, vamos potenciar a velocidade de regeneração de um sítio. Mas não fica por aí o trabalho. Não é só pôr a sucessão toda ao mesmo tempo. Vamos ter de saber geri-la. E aí entra a gestão do espaço. Nós agora estivemos a falar de tempo até agora. E isto, normalmente, é um equilíbrio da gestão do tempo e do espaço. Traduzindo espaço por luz. Porque nós, ao pormos todas as plantas ao mesmo tempo, umas vão crescer mais rápido que outras, não é? Um carvalhinho vai crescendo ali, se crescer meio metro por ano, já estamos muito contentes, enquanto que se plantarmos, deixa-me ver, ajudem-me aí com uma planta que cresça muito rápido, assim um bocadinho mais pioneira. Um chopo, por exemplo. Se nós plantarmos um chopo ao lado de um carvalho, é natural que o chopo, em 2, 3 anos, esteja completamente a abafar o carvalho e vai ter de haver um momento no tempo que vamos ter de gerir esse espaço, a luz que queremos que esse carvalho receba ou não, e vamos ter de intervir e podar. Vamos ter de selecionar. Nós vamos pôr-nos no papel, vamos pôr-nos na posição de termos o privilégio de escolher. Neste momento a agricultura está desenhada para nós vivermos num clima de escassez, de termos não sei, agora, já não escrevo escassez há algum tempo. Será que é assim que se escreve escassez? É, não é? A agricultura neste momento, para mim, é escassez total. É pormos uma planta aqui, depois pormos uma planta, plantarmos uma árvore 5 metros ao lado e deixar um deserto entre elas. Isto não, para mim já não me cabe na cabeça. Vamos nos pôr no papel de gerirmos abundância. Nós temos que nos pôr outra vez no meio da abundância. Ainda não temos as fórmulas certas. Ainda estamos a aprender quais é que são as espécies melhor para cada sítio. Mas vamos implementar sistemas abundantes e vamos pôr-nos no papel
de ter o privilégio de gerir abundância. É este o desafio dos sistemas agroflorestais dinâmicos. É plantarmos um aparente caos, aos olhos de muitos um agricultor convencional chega ali e o que eu faço aqui? É só ervas, é só... E gerir esse aparente caos e darmos força às plantas que nós acreditamos que são as melhores para as pessoas que estão a cuidar daquele espaço. Por isso nós podemos planear um sistema agroflorestal em que o foco principal é a produção de citrinos e de pomoideias, de peras ou maçãs, mas podemos ter à volta desse foco principal todo um ecossistema a crescer e que esse ecossistema pode ser manipulado, não deixa de ser um sistema antropocêntrico, estamos aqui a falar de algo aqui ainda muito humano, mas que vai poder dar condições a que estes citrinos, a que estas pereiras cresçam o melhor possível e que um dia possa-se escolher ter ali um bosque de carvalhos ou ter um bosque de carvalhos com plantas à sombra desse bosque, ou um dia introduzir outro tipo de plantas que se dão melhor à sombra de lá. Ou seja, termos a hipótese de escolher, temos o privilégio de poder escolher o que é que dá daquele espaço. E podemos também, ao perceber que espécies anuais nos interessam, de as pôr logo de início. Podemos juntar espécies pioneiras de crescimento rápido com espécies hortícolas também. Nós podemos plantar uma agrofloresta e nos primeiros 2 anos planear para produzirmos alfaces, para produzirmos espinafres, para produzirmos... Enquanto houver luz suficiente, podemos produzir hortícolas. Foi muita informação de uma vez. Não, é isso que me faz pensar, é às vezes como está a falar de pôr, por exemplo, citrinos ou macieiras e depois escolher plantas que até ajudem no crescimento, o que me vem à cabeça é muita informação que é preciso conhecer para poder agir, porque há compatibilidades, aparentemente, não sei, há muita coisa que estamos de facto fora desse conhecimento que assusta um bocadinho. Fazer escolhas e tomar decisões perante, no meu caso, que tenho terreno para fazer a gestão dele. Claro. Isto é conhecimento que está a ser construído agora ou reconstruído agora. Construído nunca foi construído. Pois, se calhar nunca foi preciso, nunca foi tão urgente pensarem neste tipo de técnicas, não é? Mas a resposta para mim a isso é trabalhar em rede. É trabalhar com pessoas que já estejam a fazer isso, partilhar conhecimento, ir à quinta mais próxima que esteja a fazer algo semelhante, trocar sementes, trocar ideias. Olha, experimenta isto. E experimentar pequeno. Começar com pilotos, não começar... Imagina, se tenho 1 hectare para gerir, não vou logo implementar o hectare inteiro logo com um sistema que eu ainda não conheço bem. Se calhar vou implementar uma linha de 10 metros, 20 metros no primeiro ano, tirar conclusões, no ano a seguir plantar um bocadinho mais, ir aprendendo. Eu tinha a ideia de passar aqui um vídeo agora para não ser só eu a falar. Oh, André, ajudas-me aqui a passar aqui um vídeo. Como é que passo aqui para a televisão? Com cabo. Já volto. Não temos cabo. Não sei, espaço. Então, já tem aí... Então, já passámos pelos primeiros temas que já apaguei. Já fomos aqui um bocadinho à sucessão ecológica natural. Também já tocámos um bocadinho aqui na estratificação, mas se calhar ainda podemos falar um bocadinho. Está bem. Podemos falar aqui um bocadinho de energia, de fotossíntese das plantas, não é? Tentar partilhar aqui o meu fascínio com estes seres vivos, as plantas, e o qual eu tenho aprendido com estes seres que abnegadamente, silenciosamente trabalham para nós todos os dias, que não se queixam, que estão lá quietinhos, não se mexem. Não sei
Se vocês têm experiências boas também com plantas, mas eu tenho muito boas experiências. Também algumas difíceis, tipo invasão de silvas e coisas assim. Ok. Mas elas dão amoras. As minhas não dão amoras, elas só Não. picam. A silva é uma planta algo demonizada. A silva dá fruta no segundo ano só, normalmente. Precisamos de deixar 2 anos para ela dar fruta e normalmente as pessoas não lhe dão a chance para dar fruta. E a silva é dos maiores criadores de solo que nós temos. É uma planta de sucessão, do início da sucessão, é uma planta pioneira que cria condições para que outras plantas apareçam. Cada vez mais, quando eu encontro um silvado, ao início também era: epá, silvado, isto é um trabalho e picos e já me vou meter aqui em trabalhos. Agora, quando eu vejo um silvado, o que é que está lá escondido por baixo? É o meu sentimento lá. O que é que este silvado está a esconder? Normalmente, debaixo de um silvado está lá a sucessão ecológica natural toda do sítio. Está lá a linguagem que nós procuramos. Está lá a nascer todas as... Está ali a proteger a floresta bebé, normalmente, daquele sítio, um silvado. Que bom. Parece. Por isso temos que ter muito cuidado como gerir o silvado. Se fazer podas seletivas, não entrar à bruta com máquinas, porque normalmente o silvado tem muito para nos ensinar. Pois, porque as pessoas locais falam que se não for tirado de raiz, nunca mais acaba. Pois, é logo. Coisas estão opostas para quem ainda só está a começar a aprender, que é uma confusão total às vezes. Será? O que é que eu faço agora? Então, mas nós temos um silvado num terreno. A ideia é deixar lá ficar até começarmos a ver as plantas ou ir podendo entrar lá para dentro e identificar as plantas para podermos plantá-las depois? Sim, eu convido a começarmos a interagir com o silvado, a tentar entrar nele primeiro à mão, não entrar com máquinas, entrar com uma tesourinha ou com um tesourão, ir abrindo espaço e vendo o que é que está a nascer lá por baixo. Começar assim devagarinho e começarmos a identificar as plantas que lá estão. E se não tiver quase nada, é deixar estar aquilo mais tempo até se começar a desenvolver? Sim, ou aproveitar também para plantar, para mandar sementes para lá, Para ver o também. que é que sai. para testar coisas no silvado. Normalmente o silvado cria solo. Se nós formos ver, o silvado normalmente é indicador de umidade, são sítios que têm veios de água, normalmente é por aí que logo aí já te identifica potenciais bons sítios de plantação. E depois ele próprio tem terra boa lá por baixo. É um sítio que normalmente já tem terra mais preta, tem umidade, já cresceram ali muitas folhas. Se eu visualizasse um monte de grandes silvas, abro ali um caminhozinho e mando lá para o meio. E depois vou-me embora e depois por esse caminho. É um bom princípio. E eventualmente, se aquilo se desenvolver muito, depois crescem os tais arbustos e árvores e aquilo às tantas acaba? Sim, o silvado vai-se demitir normalmente. O silvado cria condições para outras plantas crescerem e quando essas plantas sombreiam o silvado deixa de crescer tanto. E isso é igual para muitas outras plantas. Já podemos ligar. Já podemos ligar? Ligar a televisão, quero ter certeza. Como é que eu faço isso? Que eu sou um nabo. Aqui de lado. Aqui em cima. Ah, em cima, boa. Aqui. Pelo menos encontrei botões aqui. Ok, ele já está aqui a reagir. Opa, cá está. Tantã. E temos som. Já está, já estamos a ouvir som. O senhor liga-se na coluna, não? Ou Vamos ver se. é só o branco atrás? Dos grandes apoiantes e parceiros que tenho aqui nesse projeto é o Sr. Ernst Götz. Há 4 anos eu estou a fazer a aprendizagem com ele e esse próprio projeto aqui eu considero parte da minha aprendizagem. Ele me ajudou a fazer os desenhos das plantações, ele me ajuda em vários momentos em que eu tenho dúvidas sobre a manutenção. A agricultura que ele desenvolveu está chamando agricultura sintrópica.
eu não digo que faço agricultura sincrópica, eu tento adaptar as práticas e as técnicas e princípios da agricultura que eu encontrei na fazenda do Ents para esse clima, para esse contexto. Essa plantação em que estamos aqui agora foi feita há um ano e uns poucos meses atrás. As coisas já estão a crescer muito bem. Já colhi daqui várias culturas de um curto ciclo o ano passado. Esse ano vou colher primeiras frutas, as amoras no futuro, as laranjas, as azeitonas, os figos, as vinhas. Essas culturas são a base desse sistema. Plantei também várias outras espécies, como o choco, Populus nigra, como Populus alba. Elas são da mesma família. Depois tenho os figos, os cavalhos, sobreiro, a zinheira. Um exemplo de uma nova plantação e como que isso pode estar no primeiro ano, aproveitar do máximo do sítio e no mesmo tempo melhorar as condições para as árvores. Quanta quantidade de comida e quantas espécies de comida conseguimos tirar ou cultivar no mesmo sítio. Ou seja, aqui temos as batatas, que aqui são ainda um pouco mais pequenos, lá na frente são um pouco mais altos. Tenho aqui um tomate, pimento, feijão para trepar aqui na vedação. Isso também faz parte do aproveito. Essa vedação já estava aqui, é o limite do meu terreno. E vamos ter aqui várias culturas a trepar por cima da vedação. Tenho aqui um pepino, o feijão, o pimento, tomate, manjericão. Tem aqui as selgas por baixo, as batatas em cada verso. Com uma oliveira, com um medrônio, uma aroeira. Tem ciprestes nesses versos também. Está aqui um tagazaste, um chopo. E todas essas plantas que se foram manejadas, certas, por exemplo, aqui para ter essas batatas assim arrumadas, eu tive que ir, às vezes, porque elas nasceram daqui, por meio. Eu tive que levantar a palha e pôr elas para aqui, para os lados, para dar espaço para as outras culturas crescerem no meio. E às vezes eu passo aqui nessa fila uma vez por semana, ou duas vezes por semana, tirando assim folhas que eu sinto que das batatas, que vejo que elas estão a atrapalhar as outras plantas. E fazendo esse manejo, todas essas plantas aqui conseguem dar-se bem junto. Os ensaios que aprendi desse campo, já consegui fazer mais 2 campos. Um 6, 7 meses atrás, no novembro de 2020, plantado em sequeiro. Aquele campo nunca foi regado e nem vai ser regado. Foi plantado depois da segunda boa chuva do outono. Seria melhor que se for plantado depois da primeira chuva do outono. Ainda não passamos o verão, mas já tivemos uma primavera muito seca. Fizemos a plantação, a terra estava molhada. Depois o tempo aqueceu de novo e não choveu para 2 ou 3 semanas. E todas as árvores aqui já plantadas, oliveiras, pistácios, vinha, amoras, nozes, zinheiro, sobreiro e os outros cavalhos também que fazem parte desse ecossistema, se aguentaram completamente. Já tiramos daqui algumas culturas, rabanetes, couves. Fizemos o investimento para colocar aqui a palha, que foi só colocado 2 ou 3 semanas atrás. Antes isso não tive uma cobertura com muita matéria orgânica, só levou assim, um pouquinho de um cavalo por cima da terra para não deixar a terra nua. Mas o objetivo era para trabalhar com o mínimo de recursos ou insumos trazidos de fora possível e fazer essa experiência do como que corre quando é plantado tudo em sequeiro, sem irrigação. Eu acho que é o campo que o Ernst mais gosta das minhas plantações, que sempre quando eu falo com ele, é o campo que ele pergunta mais. E depois fizemos uma terceira plantação no janeiro e fevereiro de 2021. É o desenho melhorado dessa plantação em que estamos agora. Temos plantado 18 variedades de citrino, temos plantado figueira, temos plantado vinha, temos plantado nozes, oliveiras, pêssegos, e tudo numa lógica em linhas com as plantas sempre a seguir o mesmo padrão. E entre essas
várias plantas do ecossistema original. As vinhedas, os sobreiros, as aroeiras, os medrões, o montado. Pode ser muito enriquecido, trazer melhoramentos para a nossa agricultura. Penso que estamos no caminho certo com essa ideia de trabalhar sem irrigação. Ok. Sim, em Portugal. Isto é em Portugal, isto é dentro da herdade do Freixo do Meio, onde eu trabalho, há vários projetos. Isto é um projeto independente da cooperativa. E sim, este é o meu colega Mark, que tem 5 hectares lá dentro da herdade e está a desenvolver o seu projeto. Ele aprendeu diretamente com o Ernst Götz. Ele foi lá para o Brasil, passou lá muito tempo e depois escolheu o Freixo para implementar o seu próprio projeto. Já tem 2 anos o projeto dele agora. E temos lá muito para aprender também. Depois também temos sistemas geridos pela cooperativa também.